Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar que o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista coletiva lá direto na Colômbia, na concentração do Internacional, antes da bola rolar contra o Independiente. É óbvio que ele falou das negociações, final da janela internacional acontecendo nesta terça, mas ainda tem jogadores que podem chegar até o dia 20 e a gente, óbvio, vai te deixar bem informado. Bom, gente, a primeira questão foi o presidente um tanto quanto, vamos dizer assim, numa tentativa de comunicar com a torcida colorada, de dar o seu lado, de dar as suas explicações. Por exemplo, ele dizendo, olha, eu sempre falei, e é verdade, era uma expressão que ele usava, em aumentar a competitividade. E isso tu faz não é necessariamente contratando jogadores de nível A, B, C ou D. É sim contratando jogadores que tu entende que tem características para brigar pela titularidade. E isso vai fazer o grupo do Inter subir de nível, subir de patamar. Se tiver mais jogadores parecidos, esses jogadores vão automaticamente brigar entre eles e por eles serem parecidos, um vai ficar ali naquela gangorra, automaticamente eles vão subir. Não tinha nada a ver, vamos mudar o patamar do time fazendo grandes contratações. Não é isto que o Inter estava tentando e esta foi a sua explicação. Uma outra questão que me pareceu muito claro, uma tentativa de comunicar com o torcedor para dizer, olha, entenda o que eu estava fazendo, o que eu estava tentando fazer. O Internacional, na sua visão, não perdeu concorrência para outros clubes. O Internacional, em 95% dos casos, parentes, acho que só o Lucas Romero, que o Inter perdeu para o futebol mexicano, o volante, aquele ex-cruzeiro que estava no Independiente, ele disse, nós não perdemos concorrência, foram as suas equipes que não queriam negociar os jogadores e não teve o que fazer. Aí a gente vê o Pituca, que o time japonês não abriu mão, embora com as propostas, ou o próprio Cuéllar, que o Inter insistentemente tentava, através de representantes, pessoas que sentavam na mesa do Sheik, e eles nem valor davam, porque diziam que não iam liberar o atleta, então a direção está se justificando, dizendo, olha, não é porque a gente não tinha capacidade de negociar, é porque se o outro lado não quer fazer a negociação do jogador, não tinha muito o que fazer. Então, esta também foi uma outra justificativa. O presidente Barcelos acredita que o clube tem sim elenco para classificar na Copa Libertadores da América e para tocar o primeiro turno do Brasileirão e principalmente a primeira parte da Copa do Brasil. Há sim grupo, elenco, time e jogadores para fazer inclusive as três competições. Porque o número que foi citado o Inter hoje tem 31 atletas, 31 jogadores no elenco principal. E aí até foi, olha, a gente podia anunciar aqui, tem 6 volantes, tem vários zagueiros, tem 2 laterais para cada lado, jogadores que são zagueiros que podem jogar na lateral, tipo Mário Mercado, que numa situação fariam aquela situação, o Nico Hernandes, lá, que é zagueiro, mas que conta como zagueiro, mas que também pode jogar na ala, enfim. 31 atletas, este é o elenco do clube e que, na sua visão, dá para tocar a temporada assim. Explicação sobre Ener Valencia, ou na verdade, uma declaração sobre Ener Valencia. Ele voltou a negar, diz que não tem nada acertado com esse jogador, que a gente sabe que é um blefe, mas ao ser questionado se seria verdade que o Inter ofereceu 1,5 milhão de euros para antecipar a vinda do atleta, negou. E aí é uma informação, todas as pessoas com quem eu consegui falar até agora estão negando qualquer possibilidade, mesmo as que confirmam o pré-contrato assinado com o Inter. Diz que não é verdade que o clube teria oferecido para o Fenerbahçe 1,5 milhão de euros para liberação antecipada. E confesso para você que eu acho improvável que isso tenha acontecido. Por quê? Porque 1,5 milhão de euros é 8,5 milhões de reais aproximadamente. Poxa, 8,5 milhões de reais para o cara estar aqui 3 meses antes apenas é uma grana federal, assim, cara, é muita grana. Para ter noção, o prêmio da Libertadores na primeira fase é 15 milhões, o que está garantido. Sabe, o Inter gastaria grande parte desse prêmio para trazer o camarada justamente para jogar uma primeira fase que, vamos lá, vamos combinar, no grupo atual dá para classificar com Luiz Adriano e Alemão à disposição. Então, não sei, mas o presidente negou, mas também tem que colocar aqui na conta, né, no contexto que ele ia negar. Se ele confirmasse que o Inter ofereceu 1,5 milhão, ele ia confirmar o Ener Valencia. E ele não pode fazer isso por todas as razões que a gente já explicou. Embora o Ener Valencia seja, todo mundo sabe, ele vai ser jogador do Inter. Por favor, parem de mandar links de sites com desconhecidos e perfis que ninguém sabe que ele vai renovar. Não vai renovar, ele vai vir para o Internacional.
Jean Dias, o presidente confirmou o interesse no nome, mas disse que não podia falar sobre um avanço ou avançar na contratação do jogador do Caxias, porque ele está envolvido na final do Campeonato Gaúcho. Todo mundo sabe que o Jean Dias vai vir, né? Então o Jean Dias, atacante de 32 anos, virá e ele disse, olha, a gente confirma o interesse, em outras palavras, tá? Mas não dá pra falar mais nada ou efetivar porque ele tem a final do Gauchão e é preciso respeitar isso. Então, palavra do presidente, já era uma informação de bastidor, mas agora está confirmado, o Jean Dias está vindo. E aliás, num vídeo anterior eu expliquei o porquê que ele está vindo, porque que ele e o Gustavo Campanharo estão chegando aqui. O presidente até numa resposta sobre o Campanharo elogiou o Capa, dizendo que eles fazem todo um trabalho, um estudo, e aí é quando acerta e quando erra, para as características do jogador que dá certo na sua contratação. Arangues. Aí vem uma questão super interessante e o Arangues merece um ponto à parte. Disse ele que falou pessoalmente para o Charles Arangues e também comunicou com os dirigentes do Bayer Leverkusen o seguinte: o Inter sempre quis a vinda antecipada desse jogador, porque achava importante ele estar aqui, porque achava importante ele conviver no dia a dia aqui. Mesmo que, e presta atenção, Charles não tem condições de jogo. Ele vai vir e disse, é importante a torcida saber que o Arangues, que o chileno vai chegar aqui lesionado, ou pelo menos, se não lesionado, muito próximo de finalizar o seu período de preparação e aí precisa fazer todo um treinamento para voltar a jogar. Ele não tem condições de jogo ainda e o Inter está deixando isso nítido para a imprensa para comunicar para o seu torcedor. Não imagine que na estreia do Campeonato Brasileiro o Arangues vai estar em campo, porque isso não vai acontecer. O presidente foi categórico com isso. Ah, mas por que ele veio? Porque no entendimento da direção era importante ele estar no dia a dia, ele estar aqui, ele começar a sua trajetória. Quanto antes, bom, não vai ter pressão, outro detalhe, não vai ter pressão para estreia antecipada ou para ter que entrar em campo, mas assim, se ele conseguir jogar algumas partidas antes do previsto por clube, já é um ganho. Motivo, não necessariamente por ele em campo, mas pela adaptação que já vai ter acontecido até a sua estreia, para ele não chegar em meio às competições e ter que entrar de supetão na virada do turno do Campeonato Brasileiro. Essa é a estratégia, essa foi a ideia e é por isso que ele está vindo antes, mesmo que não tenha condições de jogo. Uma outra informação, aí até não foi dada pelo presidente, mas foi pelo vice-presidente Felipe Becker, que também estava lá na concentração e os repórteres perguntaram para ele no microfone. O Inter pagou alguma coisa pela liberação do Arangues? Nada. O Inter não pagou nada, o Inter pagou apenas o salário e antecipou, colocou ali as luvas do jogador porque o negócio foi efetivado. Ponto. Vai pagar salário e vai pagar luvas. Ponto. O Inter não pagou pro time alemão. Pro clube alemão não veio nada, ou não foi nada, segundo o Felipe Becker, vice-presidente de futebol colorado, direto da concentração vermelha, antes da estreia na Copa Libertadores da América. Beleza? Acho que tá bem atualizado. A gente trouxe os principais pontos aqui. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.